Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. E na aula de hoje nós vamos continuar fazendo a coelha Isadora. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha também, pois isso me ajuda muito com o crescimento aqui do canal. Vamos então agora começar a nossa aula. Vamos fazer agora a pata da coelha. E essa pata ela vai ser feita com duas peças. E a primeira peça, você vai iniciar colocando 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Coloquei os 6 pontos baixos, puxa o fio para fechar o anel mágico. E na carreira 2, vamos fazer aumento por toda a volta. Vai colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3, vamos fazer por toda a volta um ponto baixo e no próximo um aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Nós vamos seguir fazendo aumentos até ficar com 30 pontos. Então, na carreira 4, você faz 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, vai ficar com 24 pontos. E na carreira 5, você faz 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final, vai ficar com 30 pontos. Nas carreiras 6 e 7, você faz ponto baixo sobre cada ponto de base. E nessas carreiras, cada uma vai ter 30 pontos. Depois de terminar a carreira 7, você corta o fio e agora nós vamos fazer o arremate. Então, você faz um ponto baixíssimo no próximo ponto, puxa o fio e vamos fazer o arremate. Você vai pular o próximo ponto, no outro, introduz a agulha de fora, aliás, de dentro para fora. Puxa o fio. Aqui está o ponto que está saindo este fio. Você vai colocar nessa alça daqui de trás, somente nessa alcinha, e vai puxar o fio aqui para trás. Olha, vai formar outro ponto e não vai dar para saber onde terminou a carreira. Agora, com esse fio que restou, você pode dar algum nó aqui atrás, em alguma alcinha, tá? Se fizer com agulha de tapeçaria, fica melhor. Mas eu estou fazendo com essa de crochê, que dá pra fazer também. Olha, aí dá um nó e pode esconder aqui por dentro da peça o restante do fio. E vai ficar assim. Agora, nós vamos iniciar outra peça. Essa daqui vai ficar aqui, porque daqui a pouco nós vamos unir. Vamos fazer essa daqui primeiro. E você vai começar da mesma forma que começou aquela dali. Vai iniciar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Depois dos 6 pontos baixos, puxa o fio para poder fechar o anel mágico. E na segunda carreira, vamos fazer aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, vai ficar também com... vai ficar com 12 pontos. Carreira 3, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E nessa carreira também vai ficar com 12 pontos. Carreira 4, e vamos fazer 3 pontos baixos. Fiz 2, 3 e no próximo um aumento. Repete essa sequência por toda a volta e no final vai ficar com 15 pontos. Da carreira 5 até a carreira 8, faz ponto baixo sobre cada ponto da base e em cada carreira precisa ter 15 pontos. Na carreira 9, nós vamos fazer a união dessa peça com essa daqui.
Então, você vai colocar a agulha em algum ponto dessa outra peça e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Você vai seguir fazendo até chegar aqui desse lado. Quando chegar, eu retorno para poder mostrar para você. Cheguei aqui do outro lado, então depois do ponto baixíssimo, eu segui fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base, fiz um total de 29 pontos baixos. Chegando aqui, desse outro lado, você também vai fazer um ponto baixo aqui, onde já tem esse ponto. Vai para outra peça e também vai colocar um ponto baixo aqui nesse ponto onde já tem. Nós vamos fazer dessa forma para não ficar com buraco. Deixa eu tirar esse fio daqui. Então, aqui onde já tem um ponto, vamos fazer também um ponto baixo. Tenta fazer o mais apertado possível, para que não fique com buraco aqui nessa parte. E agora, eu vou seguir fazendo o ponto baixo sobre cada ponto da base, até chegar aqui onde está o marcador. No final da carreira 9, ficou com 47 pontos. Agora, da carreira 10... Na carreira 10 e na carreira 11, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Quando você for iniciar essa carreira, você presta atenção, porque tem aquele primeiro ponto baixíssimo, que foi da união. Então, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, carreira 10 e carreira 11. E em cada carreira precisa ter 47 pontos. Na carreira 12, vamos iniciar com uma diminuição. E agora, seguimos fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no marcador, e no final dessa carreira vai ficar com 46 pontos. Vamos iniciar a carreira 13 fazendo 21 pontos baixos. Depois dos 21 pontos baixos, faz uma diminuição. Você vai fazer essa sequência mais uma vez, 21 pontos baixos e uma diminuição, e no final dessa carreira vai ficar com 44 pontos. Carreira 14, faz um ponto baixo para cada ponto da base, e nessa carreira também vai ficar com 44 pontos. Na carreira 15, vamos iniciar fazendo 20 pontos baixos. Depois dos 20 pontos baixos, faz uma diminuição. Faz essa sequência mais uma vez e no final dessa carreira vai ficar com 42 pontos. Na carreira 16, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e no próximo uma diminuição. Faz por toda a volta dessa forma e no final vai ficar com 36 pontos. Estou na próxima carreira, 17, e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base e no final dessa carreira também vai ficar com 36 pontos. Na carreira 18, faz 4 pontos baixos. Fiz 3, 4 e no próximo uma diminuição. Faz por toda a volta dessa forma e no final vai ficar com 30 pontos. Na carreira 19 também é uma carreira de diminuição. Então, você vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e no final vai ficar com 24 pontos. Carreira 20, faz um ponto baixo para cada ponto da base. E nessa carreira vai ficar com 24 pontos também. Agora, vamos fazer diminuições até fechar completamente essa peça. Então, na carreira 21,
você faz por toda a volta 2 pontos baixos e no próximo uma diminuição. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Carreira 22, faz um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. No final fica com 12 pontos. E na carreira 23, faz 6 diminuições. E para finalizar, você vai fazer o fechamento da mesma forma que foi feito na cabeça, tá? E deixa um fio, quando você cortar o fio, deixa um pedaço, que ele vai ser usado depois para poder fazer a costura. E você pode encher a peça até mesmo antes de fazer essa carreira aqui, tá bom? Enche bem, distribui bem toda a fibra, colocando fibra nas duas peças, tá? Para que ele fique bem cheio. Então, eu vou terminar de fazer aqui e quando eu acabar eu retorno. Vamos fazer a costura agora da patinha. Eu já costurei essa e olha como que ficou legal essa costura. Ficou bem feitinha, tá bem seguro e não dá pra ver o fio que foi costurado. Então, eu vou ensinar agora costurando a outra pata. E para poder posicionar, eu não contei carreiras não, eu posicionei assim, ó. Você vai colocar aqui na lateral, tá? Essa patinha. E ela precisa ficar assim, ó, nessa posição. Essa parte aqui de baixo, ela precisa estar encostando toda aqui na mesa, tá? Então, você posiciona aí dessa forma. Deixa eu virar aqui para poder mostrar para você, olha. Vai ficar assim. Coloca os alfinetes, tá? Verifica se está certinho a posição. Aqui no meu caso está certinho, olha. As duas patinhas nas laterais aqui do corpo da coelhinha. E depois que você posicionar e ver que tá certinho, aí você coloca os alfinetes, tá bom? Porque assim evita de costurar torto. Então, aqui você vai colocar os alfinetes para poder segurar essa peça. Vai colocando aqui assim, ó, nessa parte de baixo aqui, ó. Vai fazendo assim por toda a volta, para ficar bem firme aqui e para não ficar soltando na hora que começar a fazer a costura. E mesmo depois que você colocar os alfinetes, você ainda verifica se está na posição certinha, tá? Olha, coloquei por toda a volta. Deixa eu ver aqui se está certo. Aqui ele vai ficar vindo um pouco pra frente, mas não tem problema não. Depois que você costurar lá pra trás, ó, ele vai segurar lá atrás. Mas a altura aqui, ó, verifica se está certinho. A altura do outro aqui que você costurou. No meu caso aqui está certo. Então, eu já vou começar a costura. E com a agulha de tapeçaria, tá vendo que meu fio está aqui em cima? Eu vou levar ele aqui pra baixo, para ele ficar mais próximo do corpo. Então, depois que eu trouxe o fio pra cá, para mais próximo aqui do corpo, eu vou começar a costura. Tá vendo que o fio ele está saindo aqui da pata? Então, na hora de passar aqui no corpo, eu vou passar mais próximo de onde está saindo o fio. Então, eu passo aqui no corpo, ó. Vou passando nessa direção. E puxo bem, para ficar bem firme. Vou voltar com o fio aqui na patinha e eu também passo mais próximo da onde está saindo o fio. Se eu passar mais para lá, vai ficar aparecendo esse fio. Por isso que é importante sempre você passar a agulha na mesma direção que está saindo aqui o fio. Então, eu vou passar aqui, ó, na patinha.
eu passo por debaixo do ponto baixo, puxo. Deixa eu tirar esse alfinete aqui. Vou voltar agora com o fio pro corpo. Faço da mesma forma. Está saindo o fio aqui, então, nessa mesma direção aqui que está saindo o fio, eu vou passar a minha agulha aqui no corpo. E procura sempre passar mais próximo daqui do corpo. Não passa muito aqui pra frente, não, tá? Porque senão vai aparecer o fio. Procura sempre costurar com o fio mais próximo das duas peças possível. Porque assim, olha, na hora que puxa, não dá pra ver o fio que tá sendo costurado. Então, a costura assim, ela fica mais bonita. Então, eu vou fazendo dessa forma por toda a peça. Vou contornando aqui a peça desse jeito. Passo o fio aqui na pata e passo o fio também aqui no corpo. Vou passando aqui, ó, nessa parte aqui de baixo. Deixa eu virar aqui. Vou passando aqui, ó, nessa parte aqui de baixo até dar a volta toda e até chegar aqui onde eu iniciei a costura. E não é difícil, gente, costurar. A questão da costura é você ter paciência e praticar. Eu prefiro fazer amigurumis que não tem costura ou bem pouca costura mesmo. Eu sempre procuro criar amigurumis com pouca costura, porque eu acho que é mais rápido de fazer a peça. E eu também não sou muito fã da costura, mas tem peças que realmente precisam ser costuradas, não tem jeito. Essa peça aqui, por exemplo, precisa fazer a costura. Então, o jeito é fazer com calma, tá? Com paciência. E ir praticando. Então, eu vou fazendo aqui, gente, por toda a volta, tá? Essa costura. E quando eu terminar, eu retorno com vocês para poder costurar o bracinho. Posicionei os bracinhos para poder começar a costura. Esse daqui eu já costurei. Ele vai ficar nessa posição. Vamos costurar esse outro aqui. E você vai colocar abaixo aqui da cabeça, vamos contar 1, 2, 3. Na quarta carreira, você posiciona esse braço. E do outro lado, é na terceira, ó. 1, 2, 3. Mas você posiciona uma primeiro, tá? E posiciona a outra na mesma altura. Ele dá essa diferença aqui, da quantidade de carreiras, por causa que nós fazemos as carreiras circulares. Então, vamos começar a costura. E aqui é bem facinho. Eu vou passar a agulha da mesma forma que eu tava passando lá. Só vai mudar uma coisa. Olha, o fio ele está saindo aqui, então eu vou passar a agulha na mesma direção de onde está saindo o fio. Enrolou aqui e agarrou. Então, passo a agulha pelo corpo. Agora, eu vou retornar com o fio aqui pro braço. Então, eu estava aqui na ponta aqui do braço, eu vou retornar, passando por essas duas alcinhas do ponto baixo. Puxa bem, vou para o próximo ponto e vou usar essas duas alças aqui desse próximo ponto, que eu chamo de V. Tá vendo que o ponto baixo, ele faz um V. Então, eu vou passar por dentro dessas duas alças para vir para o próximo ponto.
Depois que eu vim para o próximo ponto, eu vou descer. Eu estava nesse ponto aqui, eu passei pelas alcinhas, que eu chamo de V, e agora eu vou descer aqui, ó. Nesse ponto que eu passei. Eu estava nesse ponto aqui, vim para esse ponto, passando aqui pelas alcinhas que eu chamo de V, e vou descer aqui, ó, para o corpo, nesse ponto. Passo novamente aqui pelo corpo. Aqui está um pouquinho complicado por causa da cabeça e da câmera aqui. Mas eu acredito que tá dando para entender. Essa costura eu já ensino aqui no canal, tá? O nome dessa costura, o nome do vídeo que eu ensino essa costura é como fazer uma costura perfeita em amigurumi. Então, se você quiser ver com mais detalhes, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, no card, para você poder ir lá e ver. Mas é dessa forma, tá? Subi aqui novamente pelas alcinhas. Pelas alcinhas do ponto baixo. Vou para esse próximo ponto aqui, usando essas duas alcinhas que eu chamo de V. Então, eu vou fazendo dessa forma até chegar aqui no final. Vamos costurar agora o rabinho. Então, eu já coloquei a fibra aqui por dentro. E você vai sentar a sua coelhinha e vai colocar, ó, sem fazer ela pra frente ou pra trás. Do jeito que ela sentar, você vai colocar aqui, ó, o rabinho, vai encaixar, tá? E vai colocar os alfinetes. Verifica aqui se está no meio, se está certinho. E coloca os alfinetes aqui para poder segurar esse rabinho no corpinho da coelhinha. Depois de colocar os alfinetes, vê se tá certinho. Coloca assim para ver se ele vai ficar sentado. E se tiver, pode iniciar a costura. E eu vou fazer a costura parecida com o que eu fiz aqui no braço. Então, vamos lá iniciar. O fio está saindo aqui, então, na mesma direção de onde ele está saindo, eu vou passar a agulha aqui no corpo. Vou retornar com a agulha aqui para o rabinho, mas eu vou usar as duas alcinhas do ponto baixo, que são essas duas alcinhas aqui, ó. E eu vou passar a agulha de dentro para fora. Puxa bem. Para ir para o outro ponto, eu vou usar essas duas alcinhas do ponto baixo, que eu chamo de V. Então, eu passo aqui, ó, debaixo dessas duas alcinhas. Olha, eu estava aqui, agora eu cheguei nesse outro ponto. Para descer para o corpo, eu vou passar nessas duas alcinhas. Deixa eu colocar a agulha aqui, porque soltou. Então, nesse próximo ponto, vou usar essas duas alcinhas aqui do ponto baixo e vou levar em direção ao corpo. Essa costura aqui é a mesma que eu faço no vídeo como fazer uma costura perfeita, é do mesmo jeitinho, tá? Vou passar novamente aqui no corpo, passando aqui. E vou retornar novamente aqui para o rabinho. Então, eu vou fazendo dessa forma por toda a volta. Olha, eu estava nesse ponto aqui. Agora, eu vou subir através desse outro ponto aqui, ó. De dentro para fora.
E eu faço assim, como eu falei, porque a costura fica bem perfeita mesmo e não dá pra ver o fio que está sendo costurado. Fica bem certinho. Então, eu vou fazer dessa forma por toda a volta do rabinho. Quando eu terminar, eu retorno. Eu posicionei as orelhas bem aqui no centro, olha, da cabeça, tá? E aqui quase aqui no meio. Deixei pouco espaço aqui no meio, somente essa primeira carreira mesmo, aqui da cabeça. Primeira não, né? Última carreira aqui da cabeça, onde nós finalizamos. Então, ficou assim. E para poder fazer a costura, é bem simples. O fio, ele está saindo aqui, como você pode ver. Então, nós vamos passar a agulha aqui no corpo, bem próximo de onde está saindo o fio, e vamos levar lá para trás. Puxa bem. Agora, vamos passar aqui, ó, na orelha e levar lá pra frente. Vamos descer e já passar aqui na cabeça. Cuidado para não passar muito pra frente, tá? Passa bem próximo daqui, onde está a peça, onde está a orelha, e já leva aqui pra trás. Já passa aqui na cabeça, tá? Passando pela cabeça. Olha, eu passei aqui quase na mesma direção aqui de onde está saindo o fio, passei pela cabeça e levei aqui pra trás. Sempre puxando bem, tá? Pra poder ficar bem firme. Vou fazer novamente. Vou passar aqui, ó, pela orelha e vou levar aqui pra frente. E você vai caminhando, fazendo dessa forma, passando aqui na cabeça, levando lá pra trás e depois passando pela orelha e trazendo aqui pra frente, tá? Vai fazendo dessa forma até terminar, até chegar aqui no final. E quando terminar, ela vai ficar assim, ó. Eu já costurei essa daqui, vai ficar bem firme, como você pode ver. Vou fazer o blush aqui nas bochechinhas da coelha e eu vou fazer diferente. Eu costumo usar blush de maquiagem mesmo, porém se for lavar o amigurumi, ele vai sair. Então agora eu vou fazer com tinta para tecido. Eu comprei essa tinta para tecido para fazer justamente esses blushes no rostinho dos amigurumis, e eu vou estar usando e vou mostrar para você como é que eu faço. Porque assim, quando lavar, não vai correr o risco de soltar. Então, com um pincel, esse pincel aqui é para maquiagem. Ele tem a cerda bem macia. Eu tô usando ele porque é o único que eu tenho aqui. E como eu não uso ele para maquiagem, eu separei ele justamente para poder fazer isso, tá? Então, se você for fazer, procura um pincel com as cerdas bem macias, que fica mais fácil de aplicar lá no amigurumi. E para poder passar aqui na bochecha, como eu não gosto que fica muito forte essa cor, eu faço o seguinte, eu passo bem pouquinho mesmo aqui o pincel na tinta, olha, passei até muito, eu vou tirar aqui, ó. Ele vai ficar só um pincel um pouco sujo mesmo com a tinta, olha. Porque eu quero que fique bem mais claro, eu não quero que fique aquela cor escura aqui nas bochechas. E para poder tirar o excesso, eu passo aqui, ó. Eu ainda passo num papel, num guardanapo ou num papel toalha. Passo bem aqui. Olha, quase que não dá pra ver que tem tinta aqui no pincel. E depois de passar ali no papel, eu venho aqui e aplico. No começo ele parece que não vai sair nada, mas depois que você vai passando o pincel assim, ó, ele começa a espalhar a tinta. No outro eu ainda tirei bem pouco a tinta, ainda ficou um pouquinho forte.
Então, como eu gosto de clarinho, eu passo aqui no papel para poder tirar o excesso. E aí, vou passando aqui na bochecha. Olha. E aí, com a tinta de tecido, não corre o risco de soltar na hora que for lavar esse amigurumi. Olha, vai ficar assim. Vou fazer a florzinha que vai colocar em cima da cabeça da coelhinha. Estou usando o fio amigurumi. E para iniciar, vamos fazer um nó. E vamos fazer 11 correntinhas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. A partir da segunda correntinha, vamos fazer 2 pontos baixos em cada correntinha. E quando você colocar a agulha, coloca somente em uma alça da correntinha, porque assim vai fazer com que a peça fique viradinha, fica cacheada. Então, em cada ponto, em cada correntinha, faz um aumento, faz 2 pontos baixos. Olha, já começa a virar. Ela vai ficar enroladinha, igual o cachinho de cabelo. Estou chegando aqui no final. E aí, para poder fazer essas flores, eu fiz 2 nesse tom de rosa mais claro e fiz uma num tom mais escuro. Olha, cheguei aqui no final. Corta o fio. Faz um nó, faz uma correntinha e puxa para poder formar um nó. Esses 2 fios aqui que sobraram, você faz 2 nós. E aí, você passa eles aqui por trás da peça, dentro das alcinhas aqui, ó, pra poder esconder. Não precisa passar muito, não, mas passa aqui entre algumas alcinhas, tá? Aqui atrás e corta o restante. E olha, ela vai ficar formada assim. Depois que as florzinhas estiverem prontas, eu vou colar lá na cabeça da coelhinha. Se você quiser costurar, dá certo também, mas eu vou colar. E eu vou usar cola quente. Então, eu vou pingar aqui, ó. Tá vendo que tem o meio dela? Aqui atrás, eu vou colocar um pinguinho de cola. Só pra segurar ela aqui, ó. No formato que ela tá, você cola, tá? E aqui nessa ponta, eu vou colar também. Olha, ela vai ficar assim. As outras eu já colei. E aqui na cabeça é só posicionar, ó. Essa daqui vai no meio. E as 2 rosa claro vai aqui do lado. E aqui também eu usei cola quente. Cola bem aqui no meio. Segura e aperta bem para poder colar e espera secar. E agora é só colar as outras 2 nas laterais. Medo de queimar o dedo com cola quente, que dói demais, tá doido?
Eu amo fazer essas florzinhas porque ficam tão lindas e é tão fácil de fazer. Bem rapidinho a gente faz. Agora é só esperar secar. E olha como que fica linda. E assim terminamos a nossa aula da coelha Isadora. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários se você gostou, se você fez a sua. E se você quiser compartilhar conosco lá no nosso grupo do Facebook as fotos das peças que você fez através das minhas aulas, você pode estar postando lá no nosso grupo. Eu vou adorar ver o seu trabalho. E você também pode estar me marcando lá no Instagram, tá? Meu Instagram tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. Pode me marcar lá que eu vou repostar nos stories. Então é isso, gente. Beijos, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até a próxima aula.